Você sabe me dizer qual é a ligação entre a Imperatriz Teresa Cristina, o político republicano Silva Jardim e o Vesúvio, vulcão reconhecido pela tragédia de Pompeia? No vídeo de hoje, vamos falar sobre essa curiosa ligação e como o Vesúvio foi utilizado em diferentes cenários e para diversos fins. O Vesúvio está localizado em uma região italiana chamada Campânia, ao redor do qual ficavam as antigas cidades romanas de Herculano, Estábia e a mais famosa delas, Pompeia. Pompeia, apesar de famosa nos nossos dias, era uma cidade comum romana, não sendo nenhuma grande joia do Império. Hoje, ela é reconhecida devido à trágica noite de 24 para 25 de agosto do ano 79 d.C., onde foi encoberta pela erupção do Vesúvio, fazendo centenas de vítimas. Apesar das cartas deixadas por Tácito, que registrou os relatos da erupção recebidos por Plínio, o Jovem, que presenciou o acontecimento ao visitar seu tio, Plínio o Velho, uma das vítimas, Pompeia passou séculos esquecida, sendo só redescoberta em 1748, trazendo à tona o cotidiano daquela época por meio do material arqueológico que foi preservado. Mas você deve estar se perguntando como todo esse passado romano se relaciona com o Brasil do século XIX. Começamos então com uma figura participante do alto escalão da família real brasileira, a própria imperatriz Teresa Cristina. Teresa Cristina, imperatriz do Brasil durante 1842 até o fim do segundo reinado em 1889, nasceu em 14 de março de 1822 na cidade de Nápoles, região que fica localizada próxima a Pompeia. Esta imperatriz, que era uma entusiasta da arqueologia e da cultura clássica, trouxe para o Brasil, após se casar com Dom Pedro II, uma grande coleção de peças antigas que foram encontradas em escavações arqueológicas realizadas em Pompeia, Herculano e Estábia. Devido a esta proximidade com Pompeia, a imagem de Teresa Cristina e de sua família foi frequentemente associada a esta cidade e a sua história, principalmente através da representação do Vesúvio em pinturas de família e em retratos individuais de Teresa Cristina. Essa associação da imagem da esposa de Dom Pedro II a Pompeia chega ao Brasil antes mesmo da imperatriz, durante o período de negociações para o casamento, onde o então imperador do Brasil recebeu um retrato de sua futura esposa, produzido pelo brasileiro José Correia de Lima, em que o vulcão responsável pela destruição de Pompeia aparece logo ao fundo. A ligação da imperatriz com esta importante cidade da antiguidade não se limitou às pinturas, aparecendo também em fotografias, já que ao realizar viagens pela Europa juntamente com o imperador Dom Pedro II e sua comitiva, estes não deixaram de ir a Nápoles e de fotografar sua visita às ruínas de Pompeia e também ao vulcão Vesúvio. Todo este interesse na cidade de Pompeia pode ser observado como uma ferramenta da monarquia brasileira para se aproximar tanto de uma herança clássica europeia quanto de um passado de grandes impérios. Mas não foi só a monarquia que se utilizou da imagem do vulcão para tecer suas narrativas. Também no ramo republicano, percebemos a presença do Vesúvio, ainda mais se olharmos para a proeminente figura revolucionária de Silva Jardim. Antônio da Silva Jardim, mais conhecido como Silva Jardim, foi um advogado, jornalista e ativista político brasileiro. Nascido em 1860, ele participou de movimentos republicanos e era tido como um dos símbolos mais revolucionários do novo regime, tendo combatido pelo fim da escravidão e da monarquia. No ano de 1891, quando estava para completar seus 31 anos, Silva Jardim realizava uma série de viagens a fim de conhecer novas pessoas e lugares. Ele havia perdido uma eleição para deputado um tempo antes e animou-se com a ideia de conhecer o Vesúvio. Apesar de avisado dos perigos que envolviam a empreitada, Silva Jardim continuou, tendo sido tragado por uma cratera do vulcão. O episódio foi documentado por um de seus colegas que se salvou, chamado Joaquim Carneiro de Mendonça.
Silva Jardim deixava uma mulher e 3 filhos, e sua morte foi muito comentada tanto em território brasileiro como no exterior, demonstrando grande impacto. Essa repercussão pode ser percebida em vários jornais da época, que aproximam o ímpeto e o vigor revolucionário exalado por Silva Jardim à grandiosidade e voracidade do Vesúvio. Inclusive, utilizam-se das mesmas narrações para realizar paralelos entre a morte de Silva Jardim e a de Plínio, chamando-o de Plínio Brasileiro. Assim, nosso objetivo com esse vídeo foi perceber como são construídas as imagéticas e os processos de adequação e apropriação desta frente a diferentes discursos, a ponto de, partindo de um mesmo espaço do passado, neste caso, o Vesúvio e a tragédia de Pompeia, pode-se chegar a diferentes usos, por exemplo, como relacioná-la à monarquia e à família real brasileira, ou até mesmo ao ímpeto revolucionário do republicano Silva Jardim. Suave como um vulcão, tranquila como um vulcão, se joga num vulcão, não